Olá, meu nome é Jonathan Berger de Souza, sou aluno do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esse é meu projeto de mestrado sob a orientação da professora doutora Rosa Maria Martins de Almeida. Título: Estresse, Resiliência e Expectativa para o Futuro em Estudantes Adolescentes do Ensino Médio de Escolas Públicas e Privadas de Porto Alegre. Mas antes de prosseguir, uma citação de Aristóteles que eu gosto muito, que diz: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Pergunta de pesquisa: adolescentes oriundos de colégios públicos com baixos resultados no Enem possuem em suas vidas um bom a alto eixo, resiliência, expectativa de vida e esperança em meio a um nível de estresse geral? A ideia deste projeto parte do pressuposto que estudantes matriculados em escolas públicas de suposto baixo nível de qualidade de ensino, comprovado pelos resultados recentes no Enem, levariam esses indivíduos a terem um baixo eixo e resiliência, expectativa de vida e esperança quando comparados com sujeitos oriundos de colégios privados com altos resultados no Enem. Mas não é só isso. Resiliência e uma expectativa otimista de futuro são diretamente produtos de um processo bem elaborado, cognitiva e comportamental por um indivíduo e nessa faixa etária do projeto, a adolescência, ambos público-alvo também estão passando por transformações, sejam fisiológicas, comportamentais, psicológicas e isso gera tensão e estresse. E o que já foi falado sobre as notas das escolas do Enem? O Ministério da Educação divulgou hoje as notas das escolas que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e os números mostram um abismo entre escolas públicas e particulares. Foi esta escola particular em São Paulo que conseguiu a maior nota no exame. Aqui existe um lema. A receita, eu costumo dizer que é um tripé: professor, aluno, material didático. Então nós procuramos no colégio ter essas três coisas em alto nível. O ensino médio é puxado, com aulas de manhã e à tarde e uma mensalidade que passa dos R$ 2.500. Mas eu tento aproveitar todos os instantes do colégio para estar dando uma revisada, para ir nas áreas que eu tenho dificuldade e até para aprender coisas novas. Mas esta realidade é para quem pode pagar. Entre as 10 melhores médias do Enem, não há nenhuma escola pública. Foram avaliados quase 15 mil colégios, onde houve a participação de mais da metade dos estudantes na prova. A média alcançada pelos alunos em todo o país foi de pouco mais de 500 pontos. O problema é que em mais de 5.500 escolas as notas foram ruins e ficaram abaixo do esperado. Em pior situação estão as escolas que foram reprovadas em 4 dos 5 testes propostos. Para este professor, a diferença entre as escolas públicas e privadas pode estar na falta de estímulo, e as particulares saem na frente, porque investem na preparação para o vestibular. Quando a escola pública, não tendo em vista um horizonte, uma concorrência, talvez não invista tanto nisso, né? E aí se dá uma certa precarização que faz essa diferença. E como está a situação em Porto Alegre? Bom, para as escolas públicas de Porto Alegre a situação não está muito boa, pois de certa forma elas estão acompanhando a média nacional. A média nacional é de 515 pontos e a média das escolas públicas de Porto Alegre é 517, apenas 2 pontos. Uma situação bem diferente ocorre nas escolas privadas, do qual a média gira em torno de 611 pontos, aproximadamente 17 a 18% acima da média da nota das escolas públicas da cidade. Foi aqui pré-selecionado em torno de 5 colégios, né, de cada uma das escolas, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas. Das escolas públicas foi traçado de selecionar as 5 piores notas, mas de colégios que tiveram no mínimo 40 participantes. Então esses foram os pré-selecionados por hora. Enquanto das escolas privadas foram selecionados aqueles 5 com as maiores notas, enquanto também tiveram no mínimo 40 participantes. Número este que é a média dos participantes dentre todos os colégios de Porto Alegre. Só relembrando
que das escolas públicas há aproximadamente 70 colégios, enquanto no meio privado são 60 colégios na cidade. E o tal do estresse? O processo de estresse envolve o cérebro, o sistema endócrino, vários órgãos do corpo e a musculatura de uma forma geral. O estresse nada mais é do que uma tentativa do organismo de voltar ao equilíbrio homeostático após um estímulo interpretado como ameaçador ou tenso ser captado por algum dos nossos sentidos. Aqui na esquerda nós temos uma imagem de como funciona o mecanismo fisiológico do estresse, que funciona da seguinte maneira. Quando o organismo reconhece o estressor, ele elabora uma resposta orgânica rápida para o enfrentamento, ativando no sistema nervoso central o hipotálamo e a hipófise com liberação de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico. O ACTH estimula as glândulas suprarrenais que ficam logo acima dos rins e secretam corticoides e adrenalina, também chamada de catecolamina. As glândulas adrenais passam então a produzir e liberar os hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol. E em resposta ao nível elevado de cortisol, que também é chamado de feedback negativo, o hipotálamo ele diminui a liberação do hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH, fazendo com que os níveis de cortisol diminuam e o corpo retorne a uma situação de equilíbrio, no caso, a homeostase. Bom, agora aqui segue uma animação sobre como funciona a resposta ao estresse, como mostrado na imagem no slide anterior. The stress response. In stressful situations, the body switches on its autonomic nervous system and neurobiological processes in an attempt to maintain homeostasis. The body is prepared for its reaction to stress. In the brain, the hypothalamus is connected to the pituitary gland. The hypothalamus, stimulated by the sympathetic nervous system, releases the hormone corticotrophin-releasing factor, CRF. The CRF activates the pituitary gland to release the adrenocorticotropic hormone, ACTH. This in turn alerts the adrenal glands. The adrenal glands are located on top of each kidney. The ACTH from the pituitary gland stimulates the adrenal cortex to release cortisol. At the same time, neurons in the hypothalamus signal the medulla to release epinephrine, adrenaline, and norepinephrine, noradrenaline. These hormones then push the body into hyperalertness. Bem didático. O mecanismo de estresse é conhecido como mecanismo de sobrevivência, ou mecanismo de luta e fuga, e tem sido muito útil ao longo da nossa evolução. Todo ser vivo tem capacidade de lidar com esse mecanismo de forma benéfica. O estresse pode ser dividido em dois tipos. O eustresse, que é o estresse bom, aquele que te faz sentir bem, entusiasmado, focado, com energia. E o distresse, que é o estresse ruim, aquele que te faz se sentir mal, esgotado, exausto, fadigado. E esse último, em seu nível máximo, a exaustão, pode causar doenças sérias. É necessário criar mecanismos de enfrentamento e manejo de estresse para se ter uma vida saudável. É crucial. Stress is a part of life, and it's not always a bad part of life. Most of us enjoy good stress in small doses, like roller coasters, watching sports, or even a scary movie. That's the kind of stress that keeps us young and on our toes. Then there's bad stress, or worse, chronic stress. Negative stress isn't just in your head. It can affect us both mentally and physically. Stress hormones in the body, for extended periods of time, can physically age our cells. So when you're stressed at work or home, your cells look and act older, making you look older and even impacting your immune system. Not only does it add years to your appearance, it can also affect your memory, making brain cells shrink permanently. Even short-term stress can make it hard for you to remember simple things. The good news is, you can manage stress now to prevent more damage to your body and mind tomorrow. Stress management is a skill that can be learned.
Check out Luke Casey's Tips to Manage Stress video for ways to beat stress for a longer, healthier, and happier life. Estresse e de-estresse no Enem. O controle emocional daqui para frente é importante para não deixar o estresse atrapalhar o funcionamento do cérebro. E como conseguir isso? Veja as dicas de um especialista, você que está aí se preparando para fazer o Enem. Marco Antônio vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova pode garantir a vaga dele na universidade para estudar Química. Ele fez um teste no ano passado. Agora é para valer. E aí o estudante carrega um peso nas costas. Principalmente por pressão familiar, pressão daquelas coisas que a gente escuta, tipo assim, nossa, é o Enem, você tem que entrar numa faculdade, tem que entrar. Essa conta é fácil, olha só. 2 dias de provas, um total de 10 horas e meia de pura concentração, mais a concorrência, cerca de 6 milhões de inscritos, é igual a estresse. Estresse e ansiedade podem ser muito prejudiciais neste momento, como explica esse neuroterapeuta. O cérebro estressado vai gerar na pessoa uma dificuldade de concentração, dificuldades com memória, dificuldades no raciocínio. No mais, é literalmente respirar fundo, como fez o Marco Antônio, e entrar na batalha para garantir a tão sonhada vaga na universidade. Você respira bem fundo, vai indo aos poucos, né? E tentando sempre esfriar a cabeça de alguma forma. A escola do Distrito Federal com maior nota no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, aposta em um sistema que alia estudo pesado a estresse. Isso mesmo, a ideia de que a pressão é positiva para o aluno. O estresse é parte do uniforme. Nesta escola, a rotina de estudos é puxada. 16 horas por dia, somando o tempo em sala de aula e de estudo em casa. Esse ambiente de pressão e de estudo exigente faz com que eu me motive ainda mais para alcançar meu objetivo. O Gabriel, candidato ao curso de Direito, se acostumou com o ritmo puxado. A gente não sente tanto esse peso, porque quando chega na prova, o resultado vem da maneira que nós desejamos. A especialista em educação concorda que o estresse pode ajudar o aluno a lidar com os desafios, mas alerta que em doses exageradas costuma levar a gastrites, insônia e crises de ansiedade. O estresse em grau excessivo, especialmente se for algo constante, tem efeitos perversos na saúde física e mental. Neste outro colégio, o clima é diferente. A rotina de estudos tem intervalos de lazer. Uma vez por semana, eles fazem sessão de cinema com filmes que tratam dos temas estudados em sala de aula. E mesmo na lição de física, a aposta é na descontração. Estudar é chato, mas aprender é legal. Então é um jeito de estudar e aprender que não é chato. E tá aí nós vemos 2 vídeos bem interessantes. Um deles falando justamente sobre a questão do estresse, de como isso é provocado no aluno, no candidato a fazer a prova do Enem, né? De como ali, de certa forma, bem simples ali, resumida, de como ele lidar com isso, né? E no outro vídeo a gente vê como funciona uma forma de você utilizar o estresse, que é o estresse bom, a seu favor, né? Como é feito nessa instituição com esses alunos e assim poder ter, de repente, uma forma mais eficiente de como encarar o momento da prova no dia de fazer, né, o Enem. Como fica a resiliência e a expectativa de futuro no projeto? Não constam essas 2 variáveis atreladas a algum estudo do tipo sobre adolescentes estudantes no ensino médio e também aliadas ao estresse e o Enem. Expectativas futuras pode ser definida como fortes esperanças ou crenças de que algo acontecerá ou que você obterá algo que deseja. À medida em que se espera que um evento realmente ocorra, influencia a definição e o planejamento de metas, orientando assim o comportamento e o desenvolvimento. Resiliência será definida a seguir. Resiliência. Afinal, o que é resiliência?
A resiliência é o processo de conseguir se adaptar bem diante de situações estressantes. Apesar dos pesares, é mais comum que as pessoas ajam de maneira resiliente em situações difíceis. É claro que algumas pessoas agem mais frequentemente de forma resiliente do que outras, e isso é resultado de várias coisas, como experiências estressantes durante a infância, predisposições genéticas e funcionamento hormonal. A resiliência não é algo que você simplesmente tem ou não. É uma forma de responder a situações estressantes que todos têm o potencial de desenvolver. Ela se associa com maior confiança, bom humor e uma visão positiva de si. Ela também se relaciona com melhores capacidades de se comunicar e lidar com impulsos e emoções fortes. Quanto menos alguém age de forma resiliente em situações difíceis, maiores são as chances de que eventos estressantes tenham um impacto muito negativo e leve tais pessoas a desenvolverem transtornos mentais como depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Existem várias formas de cultivar a resiliência. Uma coisa importante é ter boas relações e aceitar o apoio dos outros. Você se lembra de quando apoiou alguém em um momento difícil e isso ajudou a pessoa? Poder contar com o apoio de outras pessoas faz toda a diferença. Pessoas que passaram por situações traumáticas podem acreditar que nunca vão superar seus traumas. Não temos como mudar algo que aconteceu, mas temos como mudar a forma como olhamos e reagimos ao que aconteceu. Por isso, que exercitar a sua capacidade de olhar para acontecimentos passados de uma forma mais flexível e de diferentes pontos de vista é outra forma de cultivar a resiliência. Enfrentar de maneira ativa e direta a fonte de estresse leva a uma maior resiliência do que enfrentar de maneira evitativa, embora muitas vezes as pessoas usem mais a segunda opção. O enfrentamento ativo envolve usar deliberadamente estratégias como a reinterpretação dos eventos ou exposição gradativa, enquanto que o enfrentamento evitativo envolve a simples evitação de coisas que relembrem o trauma ou o uso de substâncias como o álcool. E claro que a própria psicoterapia pode ser também uma forma de desenvolver a resiliência. A longo prazo, uma das melhores coisas que você pode ganhar com a psicoterapia é aprender a lidar melhor com situações estressantes ou temidas. Coisas ruins aconteceram e vão acontecer na vida de todo mundo. Isso não pode ser mudado. O que está mais próximo do nosso controle é como interpretamos e lidamos com as coisas que nos acontecem. Por isso, para se proteger, cultive a resiliência. Tá aí um vídeo muito bem explicado sobre como funciona e o que é a resiliência. Muito bom. Considerações finais. Fatores em déficit na qualidade do ensino recebido, como estrutura, material, motivação, desafio, professores preparados e outros possíveis fatores pessoais, como pais com pouco estudo, disfuncionais, bairro onde se mora, acesso à informação, dificuldades relacionadas, são limitantes à maioria e podem mesmo refletir na nota do Enem. Encontrar um bom a alto índice, resiliência e expectativa de futuro na amostra oriunda do ensino público poderá demonstrar que os fatores acima não são impeditivos para eles serem indivíduos resilientes e com uma visão de futuro otimista de si próprio. Pela sua atenção e pelos seus ouvidos, meu muito obrigado.